Bom, vamos lá então, gente. O primeiro mandamento está ali no verso número 3. E ele diz assim: não tenha outros deuses além de mim. Então, Deus foi curto e grosso nesse mandamento. Claro e objetivo. Não tenha outros deuses além de mim. Esse mandamento é o mandamento mais importante. Esse mandamento ele fala sobre a idolatria. Aqui Deus deixa claro a forma com que Ele quer se relacionar conosco. Ele não aceita ser dividido, Ele exige exclusividade. Ele deixa claro aqui que nós não devemos adorar outros deuses a não ser Ele. Ele deve ser o nosso único Deus. Esse mandamento é o mais importante porque se você quebrar um dos outros 9 mandamentos, automaticamente você vai estar quebrando esse. Porque esse mandamento, ao contrário dos outros 9, fala a respeito do nosso relacionamento com Deus. É como se Deus estivesse propondo aqui um casamento. E eu não sei se você sabe como é que funciona um casamento. Você casa com uma pessoa só. Aí de mim, se algum dia eu aparecer lá em casa e falar para a Pri assim: pois é, eu trouxe outra mulher aqui para morar aqui em casa, ela vai ser minha esposa também, ela vai dividir aqui as funções. Rapaz, isso aí não vai dar certo. Eu vou eu vou perder minha vida ali naquele momento. Não vou nem correr risco, eu vou perder minha vida. Então esse mandamento ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus, como ele deve ser feito, da maneira com que ele deseja que nós venhamos a nos relacionar com ele. O que diferenciava o povo de Israel dos outros povos era essa exclusividade. Eles tinham um único Deus, eles prestavam adoração e obediência a um único Deus. E também tem uma frase, se não me engano, eu deixei anotado aqui, de Dostoiévski, esse nomezinho bem bonitinho, que ele fala que se Deus não existisse, tudo seria permitido. Ou seja, se você quebrar o primeiro mandamento, de que adianta você ter os outros 9? Os outros 9 dependem do primeiro porque deixam claro a existência de Deus e a exclusividade de Deus na nossa vida. Então esse mandamento é muito importante. Então, para nós compreendermos melhor esse mandamento, o que esse mandamento ele nos ensina? Além do que nós já deixamos claro, ele é bem objetivo e claro da adoração exclusiva a Deus. Naquela época, assim como hoje também, os povos eles eram idólatras, eles não possuíam um único Deus, eles adoravam a vários deuses, eles eram o que chamam de politeístas. Tanto o Egito, da onde o povo de Israel saiu, para onde Israel estava indo, que era Canaã, eram povos e terras idólatras, existiam vários deuses, eles prestavam adoração e sacrifício a vários deuses. Lá no Egito, o próprio faraó, ele se considerava uma divindade, ele não era um rei, ele era o Deus encarnado ali para os egípcios. Então tinha uma vastidão de Deus. Tinha Deus para tudo quanto é coisa, qualquer necessidade. Existia o Deus da agricultura, o Deus da fertilidade, o Deus que você possa imaginar existiu. Você pode ver isso na mitologia. Se você vai estudar mitologia grega, mitologia romana, você vai ver ali que tem o Deus da força, o Deus da guerra, o Deus do amor, Afrodite, Eros. Você vai ter uma vastidão. Então, ali, naquela época era a mesma coisa. E o problema não é só a quantidade dos deuses. A metodologia, a forma com que esses deuses se relacionavam com o povo,
era totalmente diferente da forma com que Deus queria se relacionar com o seu povo. Por exemplo, os deuses daquela época exigiam sacrifícios em troca de alguma coisa. Então, para você chegar até um Deus, você tinha que barganhar com esse Deus. Se você quisesse ter uma safra boa, você tinha que chegar até Baal e oferecer um sacrifício por uma safra. Se você quisesse, por exemplo, ter filhos, você se dirigia lá a uma deusa, um deus específico, para ter filhos. Então, era sempre exigido uma barganha, uma troca. E o nosso Deus nos ensina e tem nos ensinado desde o começo da série, do texto aqui de Êxodo, que não é essa forma que Deus se relaciona conosco. Deus não exige e não nos pede nada, pelo contrário, Ele oferece algo para nós em primeiro lugar. Ele vai, nos salva, Ele vai lá e salva o povo, Ele dá liberdade para o povo, Ele dá libertação para o povo, e depois Ele propõe uma obediência. Ele fala, eu te salvei, eu te tirei, aqui agora está um modo de você viver. Ele espera uma obediência com uma forma de agradecimento, com uma forma de amor. Os deuses daquela época, a metodologia deles era totalmente diferente. Tinham vários deuses como Ra, Moleque, Dagon. O mais conhecido que você vai ver na Bíblia, em alguns textos, sempre é Baal. Baal, sempre você vai ver Baal sendo citado. E além do mais, os sacrifícios exigidos por esses deuses eram muitas vezes horripilantes, eram sacrifícios fortes. Por exemplo, Moleque, se você procurar no Google, lá, botar a estátua de Moleque, você vai ver uma estátua com os braços estendidos. Moleque exigia, em alguns momentos, sacrifícios de bebês, de nenês. Então, por isso que a estátua já era com os braços estendidos. Olha só a forma com que esses deuses agiam, a forma com que esses deuses se relacionavam com o povo. Era uma barganha, era uma troca, era pelo medo. Então, o relacionamento era totalmente diferente. O sincretismo, ele sempre foi um problema na história do povo. O que é sincretismo? O que é um sincretismo? É quando você mistura vários deuses ou várias religiões numa só. Você pega componentes e rituais de várias religiões, faz um bolo e faz uma coisa só. Até hoje a gente vê pessoas que vivem com uma forma... vivem um sincretismo. Por exemplo, é muito comum hoje você ver uma pessoa que ao mesmo tempo ela é católica, ela é espírita e ela vai no candomblé. Cara, se você for parar a pensar e raciocinar, as coisas são bem diferentes. Então ela acha... E você pode colocar aí também evangélica. Entendeu? Então a pessoa vai lá e pega um pouquinho de cada. Então, durante a semana ela vai lá na igreja evangélica, entendeu? Vai lá, presta o culto, presta adoração, entrega uma ofertinha, esperando que Deus vai retribuir. Entendeu? Na sexta-feira ela vai lá no centro espírita para conversar com um parente que já se foi. No sábado, de noite, ela vai lá na encruzilhada, entendeu? Oferecer um negocinho também. Cara, você pode estar pensando assim, não, isso não é possível. É coisa mais normal, infelizmente, nos nossos dias. E o povo, ele era um povo que vivia no sincretismo. Porque você vai ver vários textos, em vários momentos da narrativa bíblica, Deus confrontando a idolatria. Se tem uma coisa que Deus não suporta, que Deus odeia, é o pecado e é a idolatria. E a idolatria do povo está muito presente. O povo era muito idólatra. Os povos, por isso que o casamento era aconselhável que os judeus não se misturassem com outros povos, não firmassem casamento e relacionamento com outros povos. Por quê? Por causa da idolatria. Porque a mulher ou o homem dos outros povos cultuavam a outros deuses. E foi assim que grande parte do povo se perdeu, por causa da idolatria.
A gente vai ver vários textos, por exemplo, você vai ver lá em Josué, tem uma frase famosa de Josué, que ele se vira para o povo, lá em Josué 24:14, ele fala assim, repudiem os deuses que seus pais serviram, além do rio e além do Egito. E depois Josué fala assim, olha, eu não sei quais são os deuses que vocês vão adorar, mas eu quero deixar claro que aqui na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué que está confrontando a idolatria do povo e falando, não chacoalhando o povo. O negócio é o seguinte, vocês não entenderam ainda que Deus exige exclusividade? Vocês não entenderam ainda? Ele não aceita ser dividido, não aceita um coração dividido, ele quer exclusividade. Você vai ver também lá em 1 Reis 18:21, Elias confronta o povo. Elias fala assim para o povo, até quando vocês vão ficar oscilando? Ou seja, trocando de Deus, trocando de divindade. E ainda ele fala assim, vocês vão seguir a Deus ou vão seguir a Baal? Ele dá nome aos bois aqui. A quem vocês vão servir? Então sempre foi o problema do povo. Jesus, no Sermão do Monte, ali em Mateus 6:24, ele vai dizer, ninguém pode servir a dois senhores. Ontem eu estava conversando na mensagem aqui com os irmãos, e era o dia do trabalho ontem, né? Então, parabéns aí a todos os trabalhadores aí. Tamo junto. Eu estava falando para eles, por acaso é possível uma pessoa trabalhar no mesmo emprego e no mesmo horário ao mesmo tempo? É possível isso? Olha, eu vou dizer que não. Você pode até tentar ali enganar, engabelar o patrão, o chefe, mas não vai dar certo. No mesmo horário, das 2 às 5, você trabalha no mesmo endereço para o mesmo patrão? Não existe. Você pode trabalhar em 13 empregos, mas em horas diferentes. Então, você não pode servir a dois deuses, você não pode servir a dois senhores. Tem um texto aqui do livro que eu tenho lido aqui para trabalhar a série, para estudar para a série. O De Jong, ele fala assim, olha só o que ele fala, estamos bem felizes de ter Deus em nossa vida, desde que Ele preencha apenas uma parte dela. Todos queremos buscar a Deus de modo superficial, fazendo dele uma divindade maleável para orbitar a nossa vida e ser apenas uma parte do todo. Mas Deus não tem interesse em ser uma parte importante dentre outras. Deus não pode ser adorado adequadamente se ele é adorado junto com outros. O que o autor aqui está dizendo é que muitas vezes nós achamos que nós podemos manipular Deus, como se Deus fosse algo manipulável por nós e algo que nós podemos fazer o que quiser. É como se ele fosse a nossa lua, ele estivesse sempre ao nosso derredor, sempre à nossa disposição. Quando nós precisarmos, nós vamos lá e acionamos Deus. A coisa ficou feia, a coisa está apertada, está complicado. Quer saber uma coisa? Eu vou invocar aqui um super trunfo aqui. Deus, vem, age. Só que o nosso Deus, ele é um Deus indomável. Ele não é um bonequinho. Ele não é um Deus que você faz o que quiser, que você manipula da forma que você quer. Que você trata ele, quando ele fala aqui, de uma maneira superficial, maleável. Deus não é assim. Deus não é... eu sei que tem pessoas que têm o costume de ter santos, né? Santinhos em casa. E quando elas querem alguma coisa daquele santinho, daquela estátua, seja o santo que for, elas pegam e falam assim, eu quero casar, eu quero um namorado, eu quero um esposo, eu quero um emprego. Aí elas falam pro santinho assim, o negócio é o seguinte, eu vou te colocar dentro da geladeira no freezer. Você só vai sair de lá se você me der o que eu quiser.
Ele vai lá, coloca dentro do freezer e o santinho fica lá dentro do freezer. Às vezes nós achamos que é assim que Deus funciona. Nós achamos que Deus é o nosso servo. A gente inverte os valores. Inverte. Cara, não é assim que funciona. Não é assim que Deus age. Você tem que orar e pedir para Deus e ainda se submeter à vontade dele. Jesus, antes de ser crucificado, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus, ele não é maleável. Eu gosto muito do texto que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele vem todas as coisas. Por ele nós fazemos todas as coisas. E para ele são todas as coisas. Tudo que nós temos de bom, todas as coisas boas que nós temos na nossa vida, só são possíveis graças a Deus. Eu lembro quando eu e a Pri nós estávamos tentando ter um filho, uma filha, e a Pri perdeu 2 gravidez. E aí eu cheguei a um ponto assim de conversar com Deus, e a minha oração para Deus era assim: eu queria muito ser pai, era um sonho da minha vida ser pai, mas eu sabia que se não fosse da vontade de Deus, isso não ia ser possível. Eu lembro que eu conversava com Deus e eu falava assim para Deus: Deus, eu vou ser pai, é da tua vontade que eu tenha uma filha, um filho. E eu conversava com Deus para que Ele já fosse preparando o meu coração caso não fosse vontade dele. Ele já fosse ali, porque eu ia sofrer bastante, eu queria muito. E, bom, hoje eu tenho a gordinha aí, a Sofia. Eu amo a minha filha, amo a minha filha. E nós vamos ver mais para frente, até nós temos que cuidar, porque até um filho pode se tornar um Deus, um ídolo na nossa vida. Só que eu abraço ela todos os dias, eu dou beijo naquelas bochechinhas. Agora no inverno as bochechinhas ficam quentinhas, então é bom demais, é maravilhoso. Eu nunca senti algo como ter visto ali a Sofia nascendo ali, aquilo indescritível. Você que não é pai, quando você for pai, você vai entender o que eu estou falando. Não tem como eu desenhar ou descrever, é uma coisa incrível. Mas tem uma coisa que eu procuro fazer todos os dias, é abraçar a Sofia e olhar para os céus e agradecer a Deus. Agradecer a Deus e dizer para Deus: isso aqui só é possível. Essa sensação, esse sentimento, esse presente que tu me deu na minha vida, só é possível graças a ti. Agradecer a Deus, nós temos que agradecer a Deus pelas coisas boas que nós temos na nossa vida, porque se não fosse por Deus, nada disso seria possível. Você só respira, você só tem um pôr do sol lindo, você só tem prazeres nessa vida, porque Deus nos deu, nos permitiu viver, nos permitiu sentir o que nós sentimos. Então, seja grato a Deus e saiba que dele são todas as coisas. Amém? O que esse mandamento diz para nós? O que esse mandamento diz para as nossas vidas? Bom, que nós não devemos ser idólatras, mas o que é idolatria? O que é você ser uma pessoa idólatra? Timothy Keller, ele fala assim, o que é um ídolo? É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Ou seja, qualquer coisa pode se transformar num ídolo e pode nos tornar
idólatras. Nós fizemos uma série no ano passado, se não me engano, nós falamos sobre deuses falsos, sobre a idolatria. E nós vimos nessa série, até eu gosto muito desse tema, então acho que sempre uma vez por ano a gente vai fazer alguma série que vá falar sobre a idolatria do coração. Mas qualquer coisa pode ser um ídolo ou um Deus. Algumas coisas do nosso mundo: sexo, poder, dinheiro, trabalho, vaidade, família. Aqui, por exemplo, você tem várias coisas boas. Todas são coisas boas. O problema é o lugar que você coloca e a intensidade com que você vive com essas coisas. É quando a família, por exemplo, ela toma uma proporção e um lugar no seu coração maior do que Deus. Deus não nos pede para amar menos o filho, a filha, a família, o trabalho, mas Ele nos pede e quer que o nosso amor por Ele seja maior. Uma forma de você combater a idolatria no seu coração é amar Deus sobre todas as coisas. O teu amor por Deus deve ser maior que o amor por um filho. Na minha oração ali, que eu estou abraçando a Sofia, eu estou orando a Deus, estou dizendo para Deus: Deus, isso aqui é maravilhoso, mas o Senhor é melhor ainda, porque se não fosse pelo Senhor, eu não teria a Sofia. Então é a intensidade e também o lugar que nós colocamos. Trabalho é bom, apesar que tem gente que não gosta de trabalhar. Mas trabalho é bom, dignifica o homem. O trabalho é muito bom. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Tu vai ler o começo da criação disso, você já viu Deus trabalhando. E Deus gosta tanto de trabalho que Ele diz que vai terminar a boa obra que Ele está fazendo nas nossas vidas. Ou seja, Ele está dizendo que Ele está em constante trabalho nas nossas vidas. Nosso Deus é um Deus trabalhador. Só que muitas vezes nós colocamos, por exemplo, o trabalho como o centro das nossas vidas. O trabalho acaba tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Acaba sendo algo mais importante do que Deus. Aquela pessoa que só vive do trabalho, aquela pessoa que só pensa em trabalhar, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos, só quer trabalhar para ter mais dinheiro. Entendeu? Todo o fôlego dela, todo o esforço dela está no trabalho. Você pode substituir o trabalho por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você pode substituir por pessoas. Hoje nós vivemos uma crise moral e aonde os políticos são divindades. Nós vivemos num mundo onde os políticos são deuses. São deuses. As pessoas não estão nem mais orando por salvação para Deus, estão esperando salvação vindo de um político. Ou seja, tomou o coração delas. Isso é uma idolatria. E a idolatria faz de coisas boas um ídolo, um Deus que acaba corrompendo as nossas vidas. Eu lembro uma época, não sei se eu já contei essa história aqui, eu lembro numa época que eu estava no seminário, era era bem novinho, e um pai de família, eu era seminarista numa igreja lá no Rio, pediu para conversar comigo. Queria que eu aconselhasse ele. Quando ele falou isso, já me veio uma pressão, né? O que eu vou falar? Eu estou aqui estudando ainda, sendo preparado. E eu nunca vou me esquecer, porque aquele exemplo, eu aconselhei ele aquele dia. Mas eu usei desse conselho em um momento para a minha vida também. Eu lembro que ele falou assim para mim: pastor, eu estou com um problema. Já me chama de pastor. Pastor, eu estou com um problema. Eu recebi uma oferta de emprego. Eu assim, que bom, cara, isso aí não é problema. Só tem um detalhe: esse trabalho, esse emprego é em São Paulo, ele morava no Rio. Eu vou ganhar mais, eu vou ganhar relativamente mais, só que eu vou ter que ficar a semana toda estudando, trabalhando em São Paulo. Só vou ver minha família no final de semana. E aí ele falou assim: o que o senhor acha que eu tenho que fazer?
Eu assim, tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo. Como é que eu vou decidir o futuro da tua vida? Eu só fiz ele refletir no seguinte: cuidado, porque você tem um bom trabalho. Ele já tinha um bom trabalho, algo que provia as necessidades dele. Cuidado que o trabalho ele pode se transformar num ídolo, e um ídolo exige sacrifícios. E em prol de um trabalho melhor, você pode estar colocando o futuro da tua família. O tempo com os teus filhos, o tempo com a tua esposa. Tu pode estar colocando o relacionamento de vocês em risco por causa de um punhado de dinheiro a mais. O tempo passou, para vocês verem como uma coisa boa pode se transformar num ídolo. Eu já convivi na minha vida um tempo em que o meu ministério como pastor estava se transformando num ídolo para mim. Eu estava me sacrificando, né, por coisas que não eram essenciais, que não eram primordiais. Por mais que eu estivesse com muito tempo na igreja, trabalhando muito, mas eu estava colocando o ministério acima de Deus. Então vocês viram que coisas boas podem se tornar ídolos, e coisas ruins também. Um Deus falso, um ídolo, é qualquer coisa que se torne um absoluto na sua vida. É aquilo ali, ponto final. Está acima de qualquer avaliação física, crítica ou racional. Nos cegam e exigem sacrifícios para obtermos algo que queremos. Um ídolo é aquilo que ninguém pode falar. Você protege de uma... Aquilo ali é absoluto, aquilo ali está acima de todas as coisas. Ninguém pode falar mal daquilo para você. Ninguém pode fazer nenhuma avaliação. Ninguém pode te criticar por aquilo. Pessoa, por exemplo, que tem como ídolo um bem, um carro, por exemplo. Ninguém pode falar mal do carro, ninguém pode criticar. Ou um time de futebol. Eu já fui idólatra com o Botafogo. Para vocês verem onde nós podemos chegar, né? Botafogo. A situação do meu time me ajudou a deixar ele de lado. Confesso. Eu lembro uma época lá no Rio que eu matava culto para ir ver o jogo do Botafogo no Maracanã. Olha aí, ó. Olha só, é uma coisa boa, é muito bom ter um time, torcer. Eu estou na vibe do futebol americano. O Botafogo está aqui guardado no meu coração, num cantinho ali e tal. Eu vi que não tem mais jeito. Vocês estão bem, né? Grêmio e Inter, eles estão bem pra caramba. Nem tanto, né? Então, vamos seguir. Os ídolos, eles nos cegam. Nós fazemos coisas em prol dos nossos ídolos, sacrifícios enormes. Nós só vamos nos dar conta depois que a venda cair. E não adianta você falar para uma pessoa que ela está sendo idólatra porque ela fica cega e surda. Não adianta, não pode falar mal. Não adianta. Porque esse é outro detalhe do ídolo. Nós temos uma facilidade muito grande para ver os ídolos dos outros. Nossa, como é fácil nós vemos que os outros são idólatras. Como é fácil. O cara lá tem um problema, né? Aí na mensagem, agora eu estou pregando, eu quero que você entenda isso. Essa mensagem aqui é uma reflexão. Você tem que olhar para o seu coração, olhar para a sua vida, olhar para Deus. Porque você pode estar ouvindo a mensagem e ao mesmo tempo aqui na cabeça aqui, nossa, olha o ídolo do fulano é isso, o ídolo do ciclano é isso, o ídolo da menina é esse. Nós somos assim. Por exemplo, quando nós falamos de idolatria, e quando nós falamos de idolatria no meio cristão, no meio evangélico, o que os evangélicos falam? Pastor, idolatria não é o nosso problema. Risca aí como um vizinho, esse nós já cumprimos. Idolatria é problema dos católicos.
Então, eles têm um monte de santo, eles têm um monte de deuses. Aqui nós não temos nada, pastor, olha só. Só que é aí que está o grande problema. O problema da idolatria não é o ídolo, é o idólatra. A idolatria, o problema não está no objeto a ser adorado, não está na pessoa, não está no totem, não está na estátua. O problema da idolatria está no nosso coração. Há um tempo atrás, os mais velhos vão se lembrar talvez dessa história, um pastor muito famoso da televisão, muito famoso, ele ficou mais famoso ainda porque em rede aberta na televisão ele pegou e quebrou uma santa. E não só quebrou a santa, mas ele chutou a santa. Quebrou. Aquilo ali deu uma repercussão monstruosa. Aí eu te pergunto, ele resolveu o problema da idolatria? Não. Não. Ele só quebrou uma estátua lá. Não resolveu o problema. Não vai resolver o problema você sair quebrando os seus ídolos, porque tem um detalhe, e se o ídolo for o teu filho? Vai quebrar o filho? Não vai. O problema do idólatra é o coração. O nosso coração que deve ser trabalhado, deve ser transformado, deve ser cuidado. Não adianta você quebrar o ídolo. Nosso coração, Calvino diz que ele é uma fábrica de ídolos. Nosso coração não para de fabricar ídolos. Eu citei 2 momentos aqui em que eu fui idólatra. E é algo que nós sempre devemos estar vigilantes, porque a qualquer momento você pode se livrar de um ídolo, mas quando vê, vem outro. Por isso que o nosso coração, o centro do nosso coração, a nossa vida, deve ser direcionado a Deus, deve ser exclusivo de Deus. Até o filósofo Nietzsche dizia que há mais ídolos do que realidades no mundo. Tamanha é a facilidade do homem de produzir ídolos e deuses. O coração não para. A natureza do ser humano é uma natureza de adorador. O ateu, ele diz que ele não adora a Deus, mas ele adora alguma coisa. Todo ser humano tem uma necessidade por adorar algo ou alguém. Você pode chegar numa tribo de índio afastada, que nunca teve contato com a civilização. Você vai ver lá eles adorando alguma coisa. Geralmente eles são inteligentes. Eles adoram o sol. Por que eles geralmente, uma tribo de índio, adoram o sol? Porque na cosmovisão dele, na realidade deles, é o que há de mais grandioso. Até uma tática dos missionários, quando vão evangelizar os índios, os mais inteligentes, mais contemporâneos, eles usam da seguinte tática: eles não vão lá para quebrar o entendimento dos índios. Eles só apresentam um Deus que é maior do que o sol. Nossa, o sol para vocês é um Deus, mas gente, ele não é um Deus. Eu vou apresentar para vocês o Deus que criou o sol. Aí a cabeça dos índios, ó. Tem um livro muito bom, Fator Melquisedeque. Eu tenho que trazer ele ali para nossa biblioteca ali. Ele fala a respeito de evangelismo e evangelismo em tribos indígenas. Então o nosso problema, gente, é o nosso coração. Lá no livro de Ezequiel, nós vamos ver lá Deus falando com Ezequiel: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecados. Deus não está confrontando o povo aqui porque o povo construiu uma estátua, o povo construiu um altar físico. Deus está confrontando aqui os ídolos que o povo estava erguendo nos corações.
nos seus corações. E ele fala por 3 vezes aqui a respeito da idolatria do coração. Ele fala ainda lá: arrependam-se e afastem-se de seus ídolos. Parem de cometer pecados detestáveis. O coração do homem é um coração idólatra. Eles estavam ali, o povo estava, não tinha outro ritual, não tinha outro culto. O único culto que estava sendo prestado era o culto que o profeta lá dirigia, que era o culto ao Senhor. Eles estavam com o profeta, eles estavam ali na casa do Senhor, eles estavam prestando culto a Deus, mas mesmo assim, Deus vai lá e questiona eles. Vocês estão sendo idólatras. Nós podemos estar aqui na casa de Deus, nós podemos frequentar a igreja, nós podemos vir aqui entregar o nosso louvor a Deus, mas o nosso coração, a nossa mente pode estar no nosso ídolo, pode estar no nosso Deus falso. O problema não é os totens, as esculturas, e sim o nosso coração. O nosso coração precisa ser mudado, transformado. O centro da nossa vida precisa ser Deus. Um outro livro aqui, o Iago Martins fala assim: ídolos são sorrateiros, eles se alojam e criam seus altares em zonas por vezes inalcançáveis. Se não estivermos dispostos a olhar para dentro de nós mesmos, as suas raízes se aprofundam cada vez mais. Aquilo que eu estava falando. Nós vemos os ídolos dos outros, mas temos uma dificuldade muito grande de olharmos para nós mesmos. E muitas vezes os ídolos, eles crescem na nossa vida. Eu sempre falo a respeito do pecado de estimação. Que um grande problema nosso é quando nós tratamos um pecado na nossa vida como um pecadinho de estimação. Você não vê problema nenhum nele, ele está ali, isso aqui não é problema. Os ídolos, muitas vezes, nós tratamos eles dessa maneira. Eles são pequenos, estão ali fazendo parte da nossa vida, e eles vão se alojando, eles vão se escondendo no nosso coração, e ao mesmo tempo eles vão ganhando terreno. É que nem uma árvore. Você pode olhar uma árvore, se ela não é tão grande, mas embaixo da terra, a raiz ela vai longe. Ela vai longe. Ela vai longe. Então os ídolos, eles são sorrateiros e eles exigem sacrifícios na nossa vida. Quando nós menos vemos, quando nós nos damos por conta, nós estamos perdendo coisas boas na nossa vida. Nós estamos perdendo família, nós estamos perdendo amigos, nós estamos perdendo boas oportunidades na vida. Por quê? Porque o nosso coração mudou de dono. Gente, como nós podemos, como nós vamos conseguir cumprir esse mandamento? A gente já está chegando no final. Deixa eu ver aqui se eu estou falhando. Eu estou falhando. Muito. Derrotado de novo. Bicampeão da derrota. Mas como nós vamos cumprir esse mandamento? Primeiro passo, nós precisamos identificar os nossos ídolos. Você não pode perder tempo para identificar o ídolo que pode estar tomando conta do seu coração e da sua vida. O ídolo que pode estar dando as ordens na sua vida. Aquele ídolo que você deve estar obedecendo acima de Deus. Bom, como identificar os ídolos? Quando nós estávamos estudando a respeito da idolatria, eu falei que palavrinhas que você nunca deve esquecer. Um ídolo é aquilo que você ama, confia e obedece. É aquilo que você ama, elogia e louva muito mais. Ele é o seu maior louvor. Ele é o seu maior amor. Lembra-se que eu dei o exemplo da Sofia? Eu tenho que cuidar para que o meu amor por ela não seja maior que o amor de Deus. Como que a gente faz isso? Amando mais a Deus.
Um ídolo não pode tirar a centralidade do seu coração, o foco do seu coração. Deus não nos pede para você amar menos a família, menos os amigos. Ele só quer que você ame a Ele acima de todas as coisas. Um ídolo é algo, alguém que você confia. Quando você está passando por uma necessidade, quando você está naquele perrengue, as coisas estão difíceis na sua vida, em quem você sabe que pode confiar? Quem vem à sua mente? O que vem à sua mente? Você pensa num banco para tirar um empréstimo? Você pensa numa pessoa que você confia bastante? Ou você se prostra de joelhos e vai conversar com Deus e entregar os problemas na mão de Deus, pedir que Deus coloque pessoas, coloque situações que possam mudar a sua vida? Isso é interessante porque muitas vezes nós temos problemas, enfrentamos dificuldades e o último que nós vamos buscar confiar é Deus. A gente quebra a cara em tudo que é lugar, com tudo que é pessoa. A última coisa que a gente faz é orar. Eu já conversei com várias pessoas, ele está passando dificuldade, sim. O que você já fez? Eu fiz isso. Você já orou? Já conversou com Deus? Para Ele poder te direcionar, poder te dar tranquilidade? Mas o senhor sabe que não. E como a gente menospreza a oração. Gente, oração é conversar com Deus. Vocês acham que os deuses, os ídolos daquela época e os ídolos de hoje, eles querem conversar? Eles querem te dar algo? Não, eles só querem te sugar, eles só querem que você alimente eles. Para isso eles querem destruir a sua vida. Um ídolo pode ser algo que você obedece. Onde você busca as respostas? É no Google? Para onde você se dirige a fim de encontrar um propósito para a tua vida e alegria para a tua vida? Aonde você busca respostas para a tua vida, para as tuas crises, para os teus problemas? Não estou dizendo que você não deve buscar ajuda, gente, mas é que Deus deve ser buscado em primeiro lugar. Até porque Deus, Ele nos coloca em contato com pessoas que vão nos ajudar. Deus tranquiliza o nosso coração. Deus acalma a nossa ansiedade. Deus abre portas, muitas vezes, que vão ser soluções para a nossa vida. Deus coloca em ordem os pensamentos da nossa cabeça. Porque às vezes, a nossa cabeça fica tão embaralhada que a gente não sabe o que fazer, Dá vontade de dar uma bica, sou humano, todo mundo passa por isso, gente. Às vezes a gente fica com raiva e acaba descontando nos outros ou nas coisas. A quem você se dirige em busca de um propósito para a vida? Uma crise que todos nós vamos encontrar, vamos estar convivendo. Qual é o propósito da nossa vida? Você tem buscado propósito para a sua vida no mundo ou em Deus? Você quer fazer aquilo que o mundo está ensinando, está te seduzindo a fazer? Ou você quer procurar o propósito que Deus tem para a sua vida? A alegria. Todo mundo quer momentos de alegria. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer encontrar a felicidade. É aquele livro, desde o Will Smith lá, a procura da felicidade, todo mundo quer. E aí? Onde você tem procurado alegria e felicidade? Os ídolos proporcionam alegria e felicidade, mas há um preço para isso e uma consequência para isso. O nosso Deus não pede nada em troca para nos darmos uma verdadeira felicidade, uma verdadeira alegria. Essas três coisas você pode estar usando, estar praticando, estar refletindo. E uma mais aqui, a quem você agradece? De onde vêm os bons dias? A quem você dirige o seu agradecimento? A quem você dá créditos pelas coisas boas que acontecem na sua vida?
Você tem agradecido a Deus? Agradecer a Deus é reconhecer que aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sentindo, é graças a Deus. Ele é o provedor de todas as coisas boas da nossa vida. Amém? Já vamos terminar, gente. Eu vou dar aqui outras maneiras de você localizar um ídolo. Eu quero que você saia daqui hoje com um propósito. Eu preciso identificar os ídolos no meu coração, os ídolos da minha vida. E eu preciso colocar Deus no lugar em que Ele deve estar. O que ocupa a sua mente quando você não tem mais nada com o que se preocupar? Quando você está num estado de repouso. Você sabe como funciona uma bússola? Você pegar uma bússola, geralmente ela é redondinha e ela tem uma flechinha ali e ela fica só balançando. Mas se você parar a bússola, essa flechinha ela vai parar na direção do norte. Se não parar, está estragada a tua bússola. Aí você troca, joga fora e quando você precisar você vai se perder. Quando você está num momento de repouso, onde não tem nada preocupando a sua cabeça, você está sentado lá tranquilo, sem nada para se preocupar, para onde que a sua mente se dirige? O que ocupa o seu pensamento? É um bom indício de algo que pode estar roubando o lugar de Deus. Como você gasta o seu dinheiro? Todo mundo aqui gasta dinheiro. E muitas vezes nós gastamos o nosso dinheiro com coisa que nós não queremos gastar. Eu vou confessar para vocês, eu não gosto de pagar aluguel. Olha, mas não gosto mesmo. Tá? Queria deixar claro aqui para todas as imobiliárias, não só de Livramento, mas do mundo. Não gosto de pagar aluguel. Eu não gosto de pagar água, não gosto de pagar luz. Mas são coisas que nós temos que pagar. Não gosto de pagar conta, boleto. Nossa, boleto. Nossa, o nome já me dá arrepios. Lembrei de um até aqui agora. Mas aonde nós gastamos o nosso dinheiro com prazer? E quando nós investimos num ídolo, nós não sentimos o nosso bolso. Nós investimos e gastamos com gosto. As pessoas vêm e falam para você assim, mas você está gastando tudo isso nisso. Não, é barato. Ninguém que pode questionar, ninguém pode te dar um toque. Não, você não vê a cor do dinheiro. Está sendo bem investido. Está sendo bem alimentado. Lá em casa não tem uma oportunidade que a Pri não aproveite para me dar uma cutucada com os meus livrinhos. Tem que cuidar. Tinha uma época que eu gastava muito em coisa antiga. Meu Deus do céu. Me livrei dessa. Fiquei olhando para aquelas coisas, mas não estou usando. Nem funciona. Eu vou maneirar. Eu não estou dizendo que você não deve gastar com coisa boa, gente. Você deve gastar, mas tem que cuidar, porque às vezes você está gastando demais. Você está alimentando algo que não deveria ser alimentado com tanta vontade. Você está sendo escravo daquilo. Ontem eu estava falando que quem me conhece há mais tempo, eu sempre fui envolvido muito em acampamento. Eu sempre faço questão de levar até a igreja para participar dos acampamentos. Então, durante muito tempo, sempre organizando acampamento, principalmente na Santa Maria. Gente, acampamento é a melhor coisa do mundo. Organizar acampamento é bom demais. Trabalhar em acampamento é maravilhoso. Mas tudo na vida tem os seus momentos ruins. Coisa que eu menos gostava, que eu detestava. Eu tinha que trabalhar o ódio no meu coração. É quando chegava... O problema não eram os acampantes, eram os pais dos acampantes. Quando chegavam os pais... Você sabe bem o que é, né? Chegavam os pais dos acampantes e... Como é um estado pequeno, são igrejas pequenas, nós conhecemos as pessoas. Aí você via que aquela pessoa, não era uma pessoa que estava precisando, era uma pessoa que tinha condições de sobra. E ela chegava ali na hora e às vezes atrasava, deixava para pagar na hora e tinha que pagar os juros do boleto. E se a pessoa não pagasse os juros do boleto, quem é que ia pagar? Nós, quem estava organizando o acampamento. E os juros, gente, era tipo assim, R$5.
E uma pessoa que tinha um carrão, tinha condições, nossa, complicavam por causa de R$5. E aí a gente falava, pô, mas você está investindo na vida do teu filho para ouvir sobre Jesus. O acampamento já é barato pra caramba. A gente suga de tudo quanto é lado para você ter a oportunidade do teu filho curtir um acampamento legal. Aí os caras ficavam brigando, mesquinhando por causa de R$5. Algo que ia levar Deus para a vida deles. E aí fora, às vezes a gente paga tanta coisa e nem vê. Os bancos aí estão, só mordendo e a gente nem vê. A gente compra tanta coisa inútil, objetos que vão alimentar o nosso ídolo, e a gente não questiona, não faz nada. Que a gente possa ficar de olho nisso aí também. Como você reage diante de perdas e frustrações ou quando as suas orações não são respondidas? Coisas que perdemos ou devastam nossa vida podem ser indicativos sobre o que tem ocupado o nosso coração. É normal ter perdas, é normal sofrer, é normal o luto, só que às vezes o nosso coração e a nossa confiança, a nossa esperança está depositada de tal maneira que essa pessoa, que era uma pessoa tão importante para nós, ela acaba se transformando num ídolo. E quando essa pessoa se vai, por exemplo, a nossa vida desmorona. Ou quando nós perdemos algo, e muitas vezes algo fútil, a nossa vida desmorona. Eu já vi gente, por exemplo, entrar em crise porque perdeu um carro, perdeu o sentido para a vida. Viu? É um ídolo, olha o que o ídolo não faz. Perdeu o sentido da vida, um objeto, um bem material, então. Mas sabe que todo mundo sabe que nós estamos vivendo uma crise, que é a pandemia. Você já sabe que muitas pessoas têm morrido de corona, de Covid. Isso é uma realidade. Mas ainda os números não estão sendo computados das pessoas que têm tirado a própria vida. Pessoas que tinham muito dinheiro na conta bancária, tinham bens, tinham posições elevadas, e com a pandemia veio uma crise financeira. E essas pessoas começaram a perder tudo. E o dinheiro, o poder, o emprego, a posição era tão importante para elas, era a sustentação para a sua vida, que a partir do momento que elas perdem isso, tudo se desmorona, tudo cai. Por isso que a nossa vida ela deve estar firmada em Deus. Os nossos ídolos, os nossos deuses falsos, eles não são capazes de nos satisfazerem. Eles não conseguem suprir as nossas expectativas. O que teve de ídolos caindo água abaixo nesse momento de pandemia, de falsos deuses que não deram conta. O que os deuses e os ídolos fizeram na pandemia? Nada, porque eles não podem fazer nada. Por isso que a nossa esperança, a nossa confiança, ela deve estar firmada em Deus. Você pode perder tudo. O Erickson aqui estava contando a história de Jó. A história de Jó é exatamente como ele contou. Jó perdeu tudo. Tudo. Mas ele não perdeu algo que sustentava a sua vida. Por isso que ele era fiel a Deus. Tudo ruiu, tudo caiu. Coisas boas. Mas ele permaneceu firme porque ele era fiel a Deus. E a sustentação para a sua vida era Deus. Gente, você pode perder tudo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje você pode estar bem. Tem uma peça muito engraçada que fala: a vida é uma caixinha de surpresas.
A vida é uma caixinha de surpresa. Amanhã você não sabe o que vai acontecer. Hoje a tua saúde pode estar boa. Hoje o ambiente em casa pode estar maravilhoso. Tudo pode, mas vai vir momentos difíceis. Vão vir momentos difíceis. Nós estávamos orando por um pastor. Nossa, é um exemplo dos inúmeros. Numa semana, ele perdeu o pai. Passou uma semana, nasceu a filha dele. Passou outra semana, ele perdeu a mãe. Passou outra semana, ele foi para a UTI. Ficou uma semana na UTI. E a gente orava, eu pedi até para a igreja estar orando por ele, orando para que Deus cuidasse de tudo, tivesse misericórdia. Olha só o perrengue que essa família passou. A esposa no meio disso tudo, com o nenenzinho. O esposo ali, ele chegou a entrar em coma, ele ficou um bom tempo ali, entubado. Ali. Deus usou a igreja, Deus usou os amigos. Eles perderam muita coisa, mas Deus os sustentou. Deus fortaleceu a vida deles para que eles pudessem passar por tudo isso. Se a esperança, a confiança deles estivesse depositado num ídolo, o resultado não ia ser o mesmo. Então os momentos ruins vão vir, as dificuldades vão vir. Amém? Silêncio. Ou vocês estão todos dormindo ou não concordaram nada comigo. Amém? Amém. Para encerrar, preste bem atenção. Semana que vem eu vou ver se eu consigo projetar aqui, para que você possa ler, que às vezes lendo você repara melhor. O Iago Martins, num livro muito legal, Alvorecer dos Deuses, ele fala sobre idolatria. E olha só o que ele fala. Quero que você reflita nisso. Ídolos cobram postes e altares, porque não se contentam com as sobras. Por mais que o homem tente manter seus maus desejos dentro dele, há uma pressão de represa esperando a menor das rachaduras para transbordar externamente. Você acha que a lascívia não vai afetar o seu casamento, ou que o orgulho não vai destruir suas amizades, ou que a preguiça não vai afetar o seu emprego. E você pode ter razão por um tempo. No entanto, logo surgem as abominações e iniquidades como frutos de toda idolatria. Muitos trocam de religião para poder pecar em paz, porque no fim das contas a verdadeira religião era o pecado. Os ídolos, eles não se contentam em estar nas sombras ao derredor da sua vida. Assim como eles exigiam altares, os ídolos não queriam ficar no chão. Por isso que os ídolos sempre eram erguidos em altares. A mesma coisa acontece no nosso coração. Eles querem o centro da nossa vida, eles querem o centro do nosso coração. Você acha que um ídolo não vai te trazer problema, não vai te trazer consequências. Mas ele vai se alimentando, ele vai crescendo. E eu gosto muito do exemplo que ele fala aqui, que chega ao ponto de se transformar numa pressão de uma represa. Tu está tentando guardar ele, escondidinho dentro do seu coração, achando que não vai prejudicar a sua vida, nem vai prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. De repente vem a pressão e tudo se desmorona. Porque o ídolo, ele gera pecado, e o pecado gera consequências na nossa vida. Você precisa entender isso. Se você ler o livro de Romanos, capítulo número 1, você vai ver que a idolatria traz consequência por coração do homem. Nós ficamos entregues às paixões, aos desejos da carne. Nosso coração se corrompe de uma certa maneira que tudo troca de lugar. E de novo aqui lembrando,
Essa é a metodologia dos ídolos. Eles exigem sacrifícios. Eles exigem coisas boas na nossa vida. As consequências de uma vida idólatra, agora você pode estar achando, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, mas vão vir consequências. E os sacrifícios, muitas vezes, que vão ser exigidos, são amigos, famílias, filhos, emprego, e você pode citar várias coisas. Mas a metodologia do nosso Deus, ela é totalmente diferente. Nosso Deus, ele não exige um sacrifício. Ele proporcionou o próprio sacrifício. Ele entregou o seu Filho como uma solução para as nossas vidas. O sacrifício de Jesus, que transformou as nossas vidas, nos salva. A metodologia é diferente. Ele nos salva, sua graça nos salva. Deus nos liberta, Deus nos tira da escravidão e ainda nos proporciona mandamentos, uma nova forma de viver. Onde que o objetivo de Deus nessa nova forma de viver é que nós tenhamos uma vida boa. Eu te faço o desafio. Na internet tem muito desafio, né? Faça isso durante 10 dias que você vai perder tantos quilos, né? Tem um monte de desafio, né? Faça isso tantos dias que você vai mudar a sua vida. Eu vou te fazer um desafio. Procure obedecer a Deus. Você vai ver como a nossa vida muda. Como a nossa vida toma uma direção melhor, um caminho seguro. Vão vir os problemas, vão vir as dificuldades, mas nós vamos estar ali, agradecido que estamos indo na direção correta. Deus, ele nos entregou aquilo que ele tinha de melhor. Que ele possa ser o centro da nossa vida, que ele possa ser o todo da nossa vida. Amém? Você possa refletir nisso. Procure identificar os ídolos do seu coração. Faça algo a respeito, não deixe para amanhã. Não deixe que o ídolo cresça e tome conta de vez da sua vida. E não esqueça do nosso verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus que tem um jeito muito diferente de se relacionar conosco. Um jeito saudável. Um jeito onde Ele não nos deixa na mão. Ele faz aquilo que não é possível a nós e ainda nos direciona para a direção correta. Amém? Vamos orar?